Creatina retém líquido, creatina incha, atrapalha o processo de emagrecimento? Será que causa problemas renais? Quando utilizar? Qual a dose correta? Com o que eu posso tomar creatina? Essas e outras dúvidas são muito comuns ainda sobre esse suplemento, que é o mais utilizado e o mais estudado no mundo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Além de esclarecer essas dúvidas, vou falar qual o efeito da creatina, tempo de absorção, como acelerar, otimizar, coisas que você talvez ainda não saiba, e eu trouxe também artigos científicos para este vídeo. Então fica até o final para aprender de uma vez por todas tudo sobre creatina. Olha só, antes de começar esclarecendo essas perguntas, que inclusive eu tirei de um artigo científico que traz todas essas questões, porque é a dúvida da maioria das pessoas ainda que busca sobre esse assunto. Antes de te responder, eu vou contar uma história rápida, bem curta, de onde a creatina vem, como ela surgiu. Olha que curioso. Em 1832, um pesquisador, um cientista francês chamado Michael Eugène, descobriu através de um experimento a creatina em um animal, no tecido animal, na carne de origem animal. E ele titulou esse aminoácido como creatina. Inclusive, esse cientista tem o seu nome gravado na Torre Eiffel, de tão importante que ele foi, por algumas descobertas, incluindo essa da creatina. Porém, na época ainda não tinha muitos estudos sobre a creatina. Somente em 1847, um outro cientista alemão, que é um químico chamado Justus von Liebig, que fez uma outra pesquisa e comprovou a presença da creatina em animais. E olha só que interessante, ele reparou e notou que animais silvestres, animais que viviam na natureza, tinham uma concentração maior de creatina do que animais criados em cativeiro. Comprovou a presença da creatina em carnes de origem animal, ou seja, no músculo esquelético do animal tinha uma boa concentração de creatina. E olha só, ele notou que animais silvestres que viviam soltos na natureza tinham uma concentração maior de creatina do que animais criados em cativeiro. Isso talvez pela movimentação que eles tinham. Animais silvestres se movimentavam mais, exercitavam seus próprios músculos para conseguir ter uma concentração maior de creatina, porque ela também está presente no músculo esquelético do ser humano. Olha que interessante. Logo em seguida, em 1912, pesquisadores da Universidade de Harvard, que é a mais famosa dos Estados Unidos e a mais antiga, também começaram a estudar e destrinchar a creatina. Então eles pegaram a creatina e começaram a entender melhor onde ela está, o que acontece, qual a concentração no corpo humano. E olha só, notaram que um ser humano de 75 quilos, um homem podia ter em média 140 gramas de creatina no seu corpo e utilizando a suplementação poderia subir essa porcentagem 70%. Ou seja, de 140 gramas pode um ser humano carregar os seus estoques de creatina para 240 gramas de creatina. E o que isso pode causar? Aí eu vou chegar nessa parte, nessa explicação. O que causa esse aumento? Será que é benéfico? Será que é maléfico? Será que sobrecarrega o rim? Então calma lá, nós vamos chegar nessas questões. Mas antes de responder tudo isso, eu quero te pedir rapidinho para fazer uma coisa que não vai te custar tempo nenhum e nem dinheiro. Se inscreva aqui no canal para não perder os outros conteúdos que vem por aí, porque estando inscrito você vai receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo ou de quando eu estiver fazendo live, que inclusive eu estou no meu quarto de aulas hoje e eu uso essa lousa aqui na live. Então já tem várias lives e aulas aqui no canal, tá? Então sempre que eu estiver ao vivo você vai receber a notificação. Não se esqueça de se inscrever. Então olha só, vamos começar então respondendo essas questões sobre creatina. Eles perceberam que a creatina em concentração maior aumenta a ressíntese de ATP. Olha que interessante, você sabe o que é ATP? Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Isso significa ATP. O que é? É uma molécula de energia. Tudo que você come, que você ingere, carboidrato, proteína, gordura, pão, arroz, peixe, tudo no final, embora tenha os seus macronutrientes, se transforma em ATP, que é a molécula de energia que causa explosões dentro do seu músculo para você ter potência, força. E a creatina tem um papel fundamental em ressintetizar e aumentar os níveis de ATP. Por isso ela é muito utilizada em exercícios de alta intensidade e curta duração. Então, alguns atletas podem se beneficiar mais, outros menos. Por exemplo, um corredor de 100 metros rasos, como por exemplo Usain Bolt, poderia se beneficiar muito mais usando creatina do que um maratonista de 42 quilômetros, que corre 42 quilômetros, porque ele usa muito mais essa via ATP-CP de
curta duração, né? A creatina, os estoques se esgotam rapidamente e ressintetizam depois de alguns minutos. Leva em média 5 minutos para recuperar totalmente os estoques de ATP. Inclusive em exercícios de força, levantamento de peso também é muito útil, crossfit, musculação. Não que o maratonista ou o ciclista não possa usar, ele pode usar, só que ele não vai aproveitar tanto, não vai sentir tanto esse efeito, essa potência, né? E agora, para quem não é atleta, pessoas normais, praticantes de musculação podem usar? Eu vou chegar nessas perguntas e vou responder agora, tá? Então vou começar respondendo todas as dúvidas e já vou esclarecendo, explicando o que acontece de acordo com cada pergunta, tá? Olha só. A primeira pergunta é a mais famosa, a primeira dúvida que a maioria tem é se a creatina retém líquido. A resposta é sim. Calma lá. Não fique assustado ou assustada, você que é mulher e se preocupa com isso. Existem dois tipos de retenção no corpo. A retenção no interstício, que é a camada ali entre a pele e o músculo, que é o mesmo lugar que se acumula gordura. Então essa região, a creatina não retém líquido. Ali, quando tem retenção de líquido entre a pele e o músculo, é quando você tem uma alimentação desregrada, principalmente no final de semana, quando você consome açúcar em excesso, sal ou sódio em excesso, bebida alcoólica, ali vai acumular retenção e gordura. A creatina retém líquido dentro do seu músculo, ela aumenta a hidratação intramuscular, o que não é nada maléfico para o emagrecimento. Pelo contrário, deixa o seu músculo mais cheio, mais durinho, mais denso, mais firme, evitando também aquele aspecto de flacidez. Então, por isso pode ser muito útil no processo de emagrecimento. Por outro motivo também, em processo de emagrecimento você está ingerindo menos calorias do que se gasta, o famoso déficit calórico. Com isso, sua energia pode cair, sua força pode cair um pouco. A creatina entra também aumentando sua força e ressintetizando os níveis de ATP, tá? Então, não se preocupe, a retenção que ela causa é benéfica e não vai te deixar inchado ou inchada, ok? Vamos para a segunda dúvida que está aqui no estudo, tá? Tô tirando essas perguntas lá do artigo. Creatina é um esteroide anabolizante? Não, calma lá. Essa fala é muito comum em pessoas mais velhas, né, de 50, 55 anos, 60 anos, que não conhecem o suplemento e ficam com medo, né? Olha, às vezes um potinho ali mais chamativo e acha que aquilo é um veneno ou até mesmo um esteroide anabolizante. Mas olha que interessante, quando alguém te disser isso, a sua avó, a sua tia, olha, isso é anabolizante, você pode contra-argumentar explicando o seguinte, que a creatina é um aminoácido presente em alimentos fontes de proteína de origem animal, carne bovina, carne suína, frango, peixe. Então todos esses alimentos contêm creatina. Aí você pode pensar e me dizer, poxa, já que tem creatina na carne, para que eu vou tomar creatina? Porque a concentração é maior no suplemento. Para você conseguir de 3 a 5 gramas de creatina comendo carne, você teria que comer 1 kg de carne, ingerir 1 kg de carne para conseguir 3 gramas de creatina, o que se torna inviável. Então é muito difícil alguém conseguir comer 1 kg. No máximo hoje a gente consome 200 gramas ali, no máximo 200 gramas no almoço e no jantar. Isso eu estou chutando uma quantia alta, eu como menos, eu como 130 gramas em média no almoço e no jantar, ok? Então a creatina não é um anabolizante, é um aminoácido que já existe em alimentos de origem animal. A creatina, vou deixar aqui para você ver a diferença de um anabolizante, que é uma testosterona, na verdade, a ligação química da testosterona e de uma creatina. São totalmente distintas, tá? Então fique tranquilo em relação a isso, pode usar, inclusive é vendida hoje em farmácia, até mercado você encontra creatina, lojas de suplementos. Se fosse um anabolizante, não estaria nesses comércios. Dúvida número 3. A creatina causa disfunção renal ou problema renal? Sobrecarrega os rins? Não. Vou deixar um estudo aqui na tela provando isso. Um dos estudos, um dos vários feitos com creatina, onde eles analisaram aqui os níveis de ureia e creatinina com uso de creatina, doses de 5 a 7 gramas por dia, e notaram que não teve mudanças significativas nos níveis de creatinina e ureia, que inclusive creatinina e ureia podem alterar quando você ganha massa muscular de forma natural. Quanto mais massa muscular, maior a creatinina vai ser. Isso é natural, é um mecanismo fisiológico do seu corpo, tomando creatina ou não. Então ela não causa problemas renais e por este motivo, por achar ainda que causa problema renal, por falas de alguns médicos desatualizados ou até mesmo nutricionistas desatualizados, muitas pessoas ficam com medo de usar e não utilizam a creatina. E também a própria Anvisa no Brasil
demorou para liberar a creatina aqui por receio, por ignorância, de não olhar os estudos. Nos Estados Unidos ela foi liberada muito antes. O Brasil estava atrasado nas pesquisas e ela foi liberada depois de 2010 só, pela Anvisa, para ser comercializada. Ou seja, um produto extremamente benéfico, útil para a nossa saúde, demorou para ser aprovado. O que causa problema renal? Excesso de creatina. O que seria um excesso? Tem um estudo, se eu não me engano, que mostra que o indivíduo teve problema nos rins, só que ele tomou 80 gramas no dia. 80 gramas de creatina por dia. Se um pote tem 300 gramas, durou 3 dias o pote para esse cara. É absurdo. Qualquer excesso vai sobrecarregar o rim. Até mesmo se você tomar 6 litros de água, 7, 8, 10 litros de água todos os dias sem precisar, você vai gerar uma sobrecarga renal com a própria água. Então não é a creatina, é o excesso de qualquer coisa pode sobrecarregar o seu rim. E já puxando um gancho para finalizar essa dúvida, não é porque você toma creatina que você tem que tomar mais água para não sobrecarregar o rim. Isso é outro mito. Você precisa tomar água de qualquer forma, de qualquer maneira. 35 a 45 ml por quilo corporal é o mínimo, já ensinei essa conta em outros vídeos. Se você não tomar água, você pode ter cálculo renal. Então, independente de estar usando creatina ou não, tanto que tem várias pessoas que têm cálculo renal e nunca usaram creatina na vida. Dúvida número 4. A creatina causa calvície ou queda de cabelo? Já vi vários homens relatando que usaram creatina e associaram com a queda de cabelo. O cabelo começou a cair. Não, isso é mito. O que causa queda de cabelo são níveis baixos de DHT, dehidrotestosterona. Se você tiver baixa de DHT, você vai ter queda de cabelo, que está ligada à produção também de testosterona. Se sua testosterona cair, você pode ter queda de cabelo. Porém, alguns associaram, pode ser por pura coincidência. Você começou a usar creatina e seu cabelo começou a cair perto daquela época e por outros fatores. Às vezes a pessoa está ali com sobrepeso, está obeso, está com uma alimentação ruim, sono inadequado, teve queda de testosterona natural sem saber, mas começou a usar creatina para mudar o estilo de vida e teve queda de cabelo, tá? Então, uma coisa não está ligada à outra, não há estudos comprovando essa ligação. Fiquem tranquilos, homens, se você tiver calvo, caindo cabelo, é fator genético ou alguma coisa que está acontecendo de errado no seu contexto e estilo de vida, tá? Então começa a se cuidar. Dúvida número 5, a creatina causa cãibras e desidratação muscular? Não, pelo contrário, pode ajudar a você a prolongar ali o teu rendimento e puxa água para dentro do músculo. Cãibra e desidratação é por falta de água ou desbalanço entre bomba de sódio e potássio, por falta de água ou por falta de sais minerais. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem ligação. Fique tranquilo se você é atleta, tome cuidado e se hidrate. Tome bastante água que você não vai ter cãibra e não vai ter desidratação. Dúvida número 6, olha só, essa aqui é muito interessante. A creatina é prejudicial para crianças e adolescentes? Por que essa pergunta? Porque tem crianças que são atletas. Por exemplo, eu já atendi atletas de 12 anos de idade, que eram atletas de natação, faziam provas de sprint de 50 metros, de 25 metros, que inclusive a creatina se aplica muito bem nesse caso, pode melhorar o rendimento dela na piscina, e eu já prescrevi. Não há estudos mostrando malefícios em jovens, adolescentes, pré-adolescentes, então fiquem tranquilos. Inclusive crianças, por exemplo, atletas de 8 anos, de 9 anos de idade, que praticam futebol, praticam assim o esporte, leva a sério, luta, compete, podem também utilizar creatina. Aí tem uma observação, a creatina tem que ser calculada por quilo corporal, então não é 3, 5 gramas a mesma dose para todo mundo. Um adulto toma 5 gramas, a criança vai tomar 5 gramas? Não. Esse cálculo pode ser feito da seguinte forma: 0,1 vezes o peso corporal. Pode ser utilizado dessa forma, ou 3 gramas. Talvez uma criança com peso corporal menor pode ser que use 2 gramas de creatina. Tá? Então é assim que funciona a conta. Dúvida número 8. É necessário fazer uma carga de creatina? Ou seja, aquele processo de saturação onde você tem que tomar 4 doses por dia durante um tempo? Não é necessário, se você não tiver pressa. Vou explicar o porquê. Quando você compra a creatina e começa a tomar hoje, você vai levar ali 21 dias, porque a absorção dela é crônica, o efeito também. 21 dias para começar a fazer efeito e ter um aumento de força, um aumento significativo. Você sentiu uma diferença? Demora 21 dias. Se você é um atleta que vai ter uma competição dali 15 dias e não está usando creatina, você pode fazer a saturação, que é o quê? Tomar 4 doses durante um dia, durante 7 dias. Você encurta esse tempo de 21 dias para 7 dias. Então, se você vai competir no CrossFit na semana que vem, dali 10 dias, e não usa creatina,
pode ser útil fazer a saturação. Caso contrário, não precisa, tenha paciência, espere 21 dias e vai tomando. Lembrando que para ter efeito, você precisa tomar todos os dias, de segunda a segunda, mesmo nos dias que não treina. Um erro muito comum da galera é tomar só no dia de treino. Então, aconselho colocar um horário fixo que você não esquece de tomar e pode ingerir com qualquer líquido, água, suco, até mesmo chá quente. Tem estudo mostrando que com chá quente ela não perde absorção, café, então tome com o que quiser. Dúvida número 9, a creatina é benéfica para adultos mais velhos, idosos? Muito benéfica. Tem estudos surgindo aí novos mostrando que pode aumentar a força no idoso, prevenir perda de massa muscular, sarcopenia, que é a perda de massa magra, que é normal por conta da idade, mas se o idoso treinar e associar a creatina, é muito mais potente o efeito. Um idoso que não treina pode usar creatina, pode sim ter mais energia. Eu suplementei minha avó de 86 anos com creatina antes dela falecer, para ela ter mais força para levantar, mais força para se locomover. E tem alguns estudos mostrando já a relação da creatina, aumento da creatina em aumento dos níveis de ATP também para o cérebro, ou seja, pode ajudar até mesmo uma pessoa com Alzheimer a ter mais energia mental. Então são estudos recentes que ainda precisam de mais estudos, não há nada comprovado e fixado sobre esse assunto em relação ao cérebro e também tratamento de depressão. Tem algumas coisas surgindo já que pode ser um coadjuvante, mas precisa de mais estudos, ok? Dúvida número 10. A creatina é útil para esportes de resistência e potência? De potência, sim, mais do que de resistência. Como eu já disse em outra pergunta aqui, ela pode ser útil em exercícios de curta duração. A pessoa vai absorver melhor os efeitos. Não é que vai absorver, ela vai sentir melhor os efeitos. Isso que eu quero dizer. Você vai absorver do mesmo jeito se você é um maratonista, mas o seu estoque de ATP vai ser esgotado mais rápido e você não vai aproveitar esse efeito dela no meio de uma maratona. Já o corredor de potência, de sprint, ele vai conseguir sentir a melhora no tempo, a melhora no seu rendimento de uma forma mais perceptiva, mas ambos podem usar. Dúvida número 11, a creatina é apenas para homens? Jamais. Mulheres podem utilizar, como eu disse, de qualquer idade, inclusive pode ser muito útil nas mulheres para prevenir perda de massa muscular, mulheres mais velhas, prevenir efeito adverso do emagrecimento, que seria flacidez, que pode ocorrer quando a pessoa tem um grande volume de gordura e vai perdendo muita gordura, pode ajudar a segurar tônus muscular, então é muito útil também nas mulheres, todos podem utilizar. Dúvida número 12, que o artigo trouxe aqui, é se outras formas de creatina, como bebidas, hoje tem muita bebida energético com creatina, tem o mesmo efeito de absorção do que tomar a creatina em pó. E o estudo mostra que não. As creatinas já inclusas em bebidas parecem não ter uma absorção tão boa quanto uma absorção de uma creatina em pó. Então olha só que interessante. Parece que as marcas têm colocado aquelas bebidas de BCA com creatina, pré-treino em forma de refrigerante já com creatina. Parece que a creatina ali não tem um efeito tão potente quanto uma creatina em pó monoidratada. A maioria dos estudos foram feitos com creatina monoidratada. E existem dois tipos de creatina no mercado, a creatina Creapure e a creatina monoidratada comum. Qual a diferença entre elas? Já vou esclarecer essa dúvida. A monoidratada passa por um processo de filtragem menor, podendo sofrer contaminações cruzadas, inclusive de alguns metais, como mercúrio, que são utilizados ali no processo de extração e limpeza, só que acaba trazendo alguns resíduos. E a biodisponibilidade de creatina pode ser 10% menor, em torno de 77% na monoidratada. Em um pote de creatina você teria 78% em média da monoidratada, e em um pote de creatina Creapure você tem 99%, 98%. Ou seja, pode variar de 10 a 20% o nível de concentração e biodisponibilidade na Creapure, mas as duas têm o mesmo efeito. Se você tomar a monoidratada, não é que você vai ser contaminado, fazer mal, jamais. Eu já usei, uso às vezes a monoidratada sempre. A Creapure é de origem alemã, então a Creapure ela tem uma matéria-prima importada e também tem um processo de filtragem maior. Algumas impurezas da creatina, traços de alguns compostos que vêm na monoidratada são eliminados na Creapure. Então ela é mais pura. A absorção pode ser também 100%. Então essa é a pequena diferença. Em termos de preço, de custo, era muito parecido. A diferença era de R$10 de um suplemento para o outro, da creatina comum e da creatina Creapure. Era apenas isso. Hoje pode estar mais por conta da pandemia. Pós-pandemia, os preços da matéria-prima subiram demais. Então essa é a pequena diferença, mas qualquer uma você vai utilizar e vai ter efeito. Agora, olha só,
Se você é uma pessoa que não tem dinheiro no momento, tá sem grana, tá apertado financeiramente, para investir na creatina, fique tranquilo. Você vai ter resultados se sua alimentação estiver adequada. Não adianta usar a creatina como muleta, usar a creatina esperando que vai ter ganho de força e massa muscular, se você não tem as proteínas adequadas de acordo com sua necessidade e fracionadas ao longo do dia, se você não sabe o quanto precisa ingerir ou quanto ingere de carboidrato, de fibra, de vitaminas, de minerais, de lipídios, tudo tem que estar calculado. Inclusive antioxidantes têm relação também com o ganho de massa muscular e os antioxidantes estão nas frutas, legumes e verduras. Reparem que não é só um suplemento que vai te proporcionar resultado, é o contexto. E tem mais, se você não estiver dormindo bem, o seu rendimento no esporte não vai melhorar. Você pode estar usando creatina, pode estar comendo, dormindo pouco, dormindo mal, seu rendimento no esporte vai cair. Então é um conjunto de fatores. Dentro desse conjunto, a creatina vai entrar para potencializar o seu resultado e não te proporcionar 100% de resultado. Então se você está sem grana, arruma a base, sustenta, você vai ter resultado. Não se frustre, não fique triste por não ter a creatina agora no momento. Treine sem creatina quando você tiver condições. Sim, pode utilizar, que vai ser muito benéfico para melhorar o seu rendimento. Então esse foi um vídeo completo sobre creatina. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre esse suplemento. Se ficou ainda alguma dúvida que eu não esclareci aqui, talvez eu tenha esquecido, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre creatina, que eu vou responder em um próximo vídeo ou aqui mesmo no comentário. E não esquece de dar aquela força, deixar o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, amiga, com a avó, com a tia que precisa saber e descobrir sobre a creatina. Valeu, muito obrigado e até a próxima.